Olá, como é que vocês estão? Estamos de volta, né? Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre governança de TI, ok? Mas antes de a gente falar de governança de TI, eu queria dar um passinho para trás, entender primeiro a questão da governança corporativa. Então, veja, se nós estamos falando de TI, TI é uma área funcional, né? Um departamento estratégico da empresa. Então, é importante a gente entender primeiro a questão da governança corporativa, e aí a gente afunilar para a governança de TI, tá certo? É bem rápido. Então, veja bem, a governança corporativa, ela tem um foco na empresa, né? Vocês lembram que nós já falamos um pouquinho aqui sobre as ISOs, né? E a ISO é uma certificação. Então, quando a gente fala de governança corporativa, nós estamos basicamente com a mesma ideia, que é a quê? É de você tornar essa empresa melhor, você contribuir de alguma maneira para a perenidade dessa empresa. O que é isso? É fazer com que ela continue trabalhando. Tá? Empresas que são simplesmente deixadas, gente, e não estão sendo observadas, vamos dizer assim, por alguém dentro da empresa ou algum departamento dentro da empresa, elas ficam meio que à deriva. Então, isso pode ser ruim para o negócio. Tá? Então, quando a gente fala de governança corporativa, nós estamos falando de um sistema pelo qual as empresas são dirigidas. Olha que legal. Então, veja, existe um sistema, existe toda uma configuração pelo qual essas empresas estão sendo gerenciadas. Ou seja, não é de qualquer jeito. Aí é que está a questão da governança corporativa, né? Ela envolve todo mundo da empresa. Se tiver acionista, se tiver conselho, diretoria, conselho fiscal, funcionários, gerentes, não importa, ela envolve todo mundo, né? Então, isso é legal, porque todas essas pessoas, todos esses departamentos, o que que eles querem? Eles querem que a empresa funcione de uma forma adequada, né? E aí a gente até pode pensar, né, nessa linha de raciocínio, que a governança corporativa, inclusive, ela se preocupa com questões éticas e morais. Por que não? Porque isso também influencia na forma com que a empresa ela é gerenciada, tá certo? Então perceba, né, a amplitude dessa questão da governança corporativa, tá? Uma das principais finalidades, gente, da governança é que ela tem como ideia aumentar o valor para a sociedade de alguma maneira, né? Lembra que a ISO também tinha uma ideia parecida com essa? Né? A ISO também tinha uma ideia parecida com essa daí, né? Então, puxa, se eu tenho uma empresa, essa empresa ela está sendo vista, ela está sendo gerenciada por várias pessoas cujo principal, cuja principal finalidade é entender e colocar essa empresa no eixo, isso é bom, não é verdade? Isso é interessante, porque não fica só na mão do dono, ou não fica só na mão do CEO, nem nada. Então, veja, existem todo um sistema por trás dessa empresa, onde ela direciona os trabalhos e não deixa a empresa, vamos dizer assim, fazer ou se envolver em coisas que muitas vezes não são adequadas, né? A gente vê tantas empresas aí hoje no Brasil e no mundo, né, se envolvem em falcatruas, se envolvem em esquemas, isso acaba denegrindo, né, a imagem dessa empresa. Então, a governança corporativa, ela também tem essa ideia de ficar de olho nisso e não deixar a empresa ir para lugares que não sejam o topo. Essa que é a ideia, tá certo? Bom, ligado à área de gestão corporativa, nós temos a área de gestão de TI.
e não foge muito, né, gente, do aspecto principal da governança corporativa. É óbvio, governança é governança, né? O fato é que a governança corporativa ela é geral, e aí nós temos a governança de TI, que ela tem as suas regras, que ela tem, né, a sua estrutura própria, e ela, óbvio que ela tem que ser gerenciada também de forma a não desvirtuar o conteúdo dela, né, a sua finalidade, do seu objetivo e do objetivo geral da empresa, tá certo? Então, também é um conjunto estruturado, né, de normas que permite a, a, a todos, né, permite a todos o planejamento e o controle da utilização dos recursos de TI da melhor forma possível. Essa que é a ideia, tá certo? Então, quando eu falo de governança de TI, eu estou aplicando as ideias da governança da corporativa para a TI especificamente. Então, o que eu estou dizendo? Olha, eu vou fazer com que o departamento de TI funcione da melhor forma possível, usando da melhor forma possível os seus recursos para entregar os seus trabalhos no prazo e com qualidade. É isso. Basicamente é isso. A teoria é muito simples, né? A teoria é bonita, mas na hora de colocar isso em prática não é tão simples assim, porque a gente sabe que nós estamos tratando com pessoas e pessoas não são tão simples de serem gerenciáveis, não são simples de serem gerenciadas. Então, isso não é tão simples, né? Lógico que o conceito é bonito, o conceito ele deve ser aplicado na empresa, ok? Mas que não é fácil, não é fácil, tá certo? Então, veja, eu tô fazendo com que o meu departamento de TI utilize da melhor maneira possível todos os recursos que eu tenho. Isso é uma governança de TI adequada, né? Esses recursos, não importa se são recursos humanos, né, pessoas, funcionários, como também material, né, os computadores, a rede, os sistemas, a internet, questões de segurança, armazenamento e vai por aí afora. Importante ressaltar aqui, gente, que nós temos hoje uma lei muito muito importante no país. Na verdade, ela é mundial, né? Mas o Brasil já está cuidando disso, que é a LGPD, né? Então, isso também tem que estar nas diretrizes de uma governança de TI adequada, tá certo? Mesmo dela própria e também das empresas da quais ela cuida, tá certo? Então, veja, o alinhamento estratégico da governança de TI tem que estar em sintonia com o alinhamento estratégico da governança corporativa. Percebe? Dentro da governança corporativa, eu preciso dizer que o meu TI também está dentro dessa ideia e que também vai utilizar os seus recursos da melhor maneira possível, tá certo? Então, essa é uma ideia geral. É por isso que eu quis começar com governança corporativa e falar que ela é um guarda, como se fosse um guarda-chuva, né? Ela abraça a empresa como um todo. E aí, dentro de cada departamento, nós temos as governanças específicas. Não preciso ter governança em todos os departamentos, tá certo? Não é necessário. Mas fica a critério. Eu penso que a governança corporativa, ela por si só, ela já abraça tudo, ok? Mas se você quiser criar algumas coisas específicas, isso é possível, né? Então, dá para fazer essa ideia e fica bem legal, tá? Do mesmo jeito que as ISOs, elas trazem
assim, elas fazem com que as empresas sejam bem vistas. A governança corporativa, a gente também tem essa ideia, tá? É bem legal isso porque, como eu já disse lá atrás, né, tem empresas que se preocupam com isso. Então, veja, por que que eu vou falar com uma empresa que não está preocupada com o seu departamento de TI? Não faz sentido, então não me interessa, né? Agora, se eu sei que aquela empresa ela tem uma governança de TI específica, puxa, isso quer dizer o quê? Que ela sabe utilizar os seus recursos, que ela possivelmente ela vai tratar de forma diferente os seus fornecedores, os seus clientes, os seus acionistas. Então, isso dá uma conotação mais importante para a empresa, tá certo? Então, isso é bem legal, tá? Então, essa é a ideia de governança, né? Então, a governança, gente, ela não é exatamente um departamento na empresa, né? Mas ela é uma forma, de certa forma, uma questão de fiscalização, de você avaliar como que estão acontecendo os processos dentro da empresa, ok? Então, é bem legal isso daí. As empresas, elas crescem muito depois que elas criam essas governanças, porque a gente passa a observar melhor o que está sendo feito. E a partir daí, né, obviamente, as coisas começam a ficar mais fáceis, né? E ficar mais controláveis e tudo mais. Tá certo? Pensa nisso, tá? Se você gostou do conteúdo, quiser estudar um pouco mais sobre isso, tem muita literatura por aí, tá? Então, pense na possibilidade de utilizar a governança na tua empresa, certo? Ela, com certeza, ela vai te ajudar a crescer e se tornar uma empresa mais robusta. Valeu? A gente volta depois com mais informação aí, tá? Se você está gostando disso aqui, não deixe para deixar o seu like, né? E mandar para frente o nosso vídeo. Valeu? Até mais.